No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma das formas mais simples de você administrar o seu dinheiro, tá? Você trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, você recebe o seu salário e mal sente o cheiro daquele salário, já começa a pagar cartão de crédito, já começa a pagar financiamento, já às vezes até empresta, queima o dinheiro desnecessariamente. Eu vou te mostrar uma técnica que eu utilizo tanto na minha pessoa física como também na minha pessoa jurídica. Eu vou te mostrar como é que funciona isso na minha tela, tá? Então, eu quero que você veja aqui, o nome desse sistema é sistema de tags, tá? Por que tags? Tag é como se fosse uma etiqueta, etiqueta é um endereço, né? É uma identificação daquele dinheiro. Por que a gente queima o dinheiro que aparece na nossa conta sem ter uma destinação definida, né? Quando o dinheiro entra, por exemplo, 13º, ou você ganha algum tipo de bônus e você não tem uma destinação para ele, você normalmente queima, né? Não só você, mas qualquer outra pessoa. Eu também já fiz isso muitas vezes. Só depois é que eu fui entender que o dinheiro que não tem endereço, ele é dilacerado, tá? Então, vamos aqui para uma situação prática, tá? Vamos dizer aqui que você recebe líquido R$ 4.400, e você tem aqui em torno de R$ 2.400 de gastos mensais, você tem um financiamento de R$ 800 aí por mês, né? A gente está fazendo uma análise bem simples aqui, né? Claro que poderia complicar muito mais aqui, mas a ideia é deixar o mais simples possível para você entender como é que funciona o sistema de tags e como é que você vai aplicar aí na sua vida financeira, tá? E aqui, no final do mês não, né? Depois de você ter feito aqui os seus pagamentos de gastos mensais, ali de fatura de cartão de créditos, pagou aluguel, né? Comprou o básico ali que você precisa para sobreviver, pagou o seu financiamento e sobrou aqui R$ 1.200, que é o resto. Quando você não dá destinação para esses R$ 1.200 aqui, você vai queimar ele. Você vai queimar em cinema, em bar, restaurante, no seu hobby, em alguma coisa aí que não vai te trazer muito retorno na sua vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar destinação para o dinheiro. Eu não sei se você entendeu, mas quando você tem um financiamento, por exemplo, financiamento de uma casa, né? Você tem o financiamento aí de uma casa ou de um automóvel. Você está colocando uma tag no seu dinheiro. Você sabe que aquele dinheiro está comprometido, tá? E normalmente a gente se compromete com dívida, a gente se compromete com, né, pagamento para terceiros. A gente não faz o pagamento para a gente mesmo, a gente não investe ali no nosso futuro, né? Sacrifica desejos imediatos em razão do que a gente pode receber lá no futuro, né? Que é o caso de investimento, né? Você está sacrificando agora para lá na frente você ter uma tranquilidade. O que acontece? Esse livro aqui, ó, é um livro muito interessante, faz algum tempo que eu já li ele, só que tem um princípio nele que eu nunca esqueci, desde da primeira vez que eu li, né? Esse princípio é o princípio do se pague primeiro. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida de todo o dinheiro que você recebe, é se pagar primeiro. Eu, pessoalmente, não faço isso exatamente dessa forma, tá? Por quê? Porque eu sou cristão. Então, o primeiro dinheiro, o dinheiro que eu recebo, a primeira parte sempre vai para Deus, tá? E a segunda parte, obviamente, vem para mim, tá? Então, eu só coloco Deus em primeiro lugar, né? Porque é o princípio da primícia, e depois eu faço exatamente o que o livro aqui ele sugere, né? Faz o pagamento para si mesmo e depois você começa a pagar suas contas e fazer, né, outros tipos de gastos, tá bom? Então, quando a gente está olhando aqui, quando a gente tem um resto de dinheiro, você sempre, a gente, né? Nós sempre vamos para o caminho mais fácil, o caminho mais prazeroso. A gente sempre vai gastar com aquilo que vai trazer prazer para a gente, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Você vai ter os seus exemplos aí. A pessoa que gasta com festa, a pessoa que gasta com balada, com lazer desnecessário, com muito junk food, né? Comprando ali no iFood. Cara, você vai queimar o dinheiro, passeios que você não precisa fazer. Então, no final do mês aqui, você chega o mês zerado e às vezes você chega até no negativo, porque você gasta, assim, você quer tanto se dar alto prazer que
essa conta aqui, você acaba gastando mais do que você teria, né? Então, em alguns casos, você gasta aqui 1.500 e aí joga 300 no cartão de crédito e compromete o orçamento do mês seguinte. Às vezes acontece isso também, né? O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa dar a característica, a gente precisa dar a destinação com mais qualidade para o nosso dinheiro, porque de certa forma você está fazendo a gestão do seu dinheiro de uma forma ineficiente, você só não está dando uma destinação. Quando você faz um financiamento, você está dando uma tag, né? Você está dizendo, ó, esse dinheiro aqui é comprometido, então eu tenho que ir lá e pagar. Mesma coisa você precisa fazer com investimento, né? Então, quando a gente usa o sistema de tags, né, eu já vou falar para você como é que eu uso isso em um dos meus negócios. O sistema de tags é muito simples. Porque você vai ter algumas tags ali, poucas tags, tá? Você vai ter uma tag de, sei lá, se você tem uma dívida, você vai ter um financiamento, você vai ter o gasto mensal, né? E depois vai ter uma sobrinha ali para você gastar com aquilo que você quiser. Nessa situação aqui, ó, de você ganhar R$ 4.400, o resto estava sendo R$ 1.200, né? Só que agora eu mudei um pouquinho. Eu estou utilizando o princípio desse livro aqui, que é você se pagar primeiro. Então, primeiro, o que você vai fazer? Você vai fazer R$ 1.000 aqui de investimento. Nessa situação, nesse quadro, tá? Cada pessoa vai ter o seu. E aqui, você tem a abertura do seu investimento. Ah, vai investir tudo em renda fixa? Vai investir tudo em ações, ou em fundo imobiliário, ou em qualquer coisa, né? Você pode fazer da sua forma, né? Você vai fazer o investimento da sua forma. O segundo pedaço, e o investimento aqui é como se fosse você estivesse pagando para você mesmo, tá? O segundo pedaço aqui, que é o financiamento, você já está pagando um terceiro, né? Que é o dinheiro comprometido, é a tag que está comprometida. Os gastos mensais são gastos essenciais, e aí você vai pagar também, e depois ainda vai sobrar um resto aqui, que é para você fazer aquilo que você estava fazendo antes, só que de forma descontrolada. Só que agora você vai ter que se controlar com R$ 200, ao invés de você se comprometer. Tanto assim, tá bom? Então, o sistema de tags, ele funciona assim, você vai dar um endereço para o seu dinheiro, você vai dar uma característica para o seu endereço, para o seu dinheiro, você vai dar um nome para o seu dinheiro, e esse dinheiro já não vai ficar mais perdido na sua cabeça, você já não vai dar vazão para prazeres imediatos, porque esse dinheiro ele já está comprometido, né? E o dinheiro é uma questão emocional. Por isso que funciona, né? Porque quando você define ali que aquele dinheiro é para aquilo, você tem muito mais propensão a ser diligente né, com o seu planejamento, porque você está dando uma destinação específica para aquele dinheiro, tá bom? Isso daqui também, que acontece? Ele vai te motivar a ficar repetindo esse ciclo aqui mês após mês, porque você vai ver a tua conta de investimento aumentando ali e daqui a pouco você vai ver 50 mil, 100 mil reais ali na sua conta e você vai falar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque eu não aumentei meu salário. Não, você não aumentou seu salário. Você apenas utilizou um sistema de identificação do seu dinheiro que ele joga a seu favor, porque o mês que vem você vai ter mais R$ 1.000, né, nessa situação, e os juros desses R$ 1.000, e depois você vai fazer os juros compostos trabalhar para você, e esses juros compostos eles vão acelerar o aumento do seu patrimônio, tá bom? Então é assim que você usa na pessoa física, na pessoa jurídica, ou no negócio, né, que você tenha, ou que a forma que eu faço, tá? Em um dos meus negócios é assim que eu faço, que é a forma mais simples que tem de você fazer gestão de dinheiro, é separar o capital de giro. Toda venda que eu faço, aliás, toda venda não, né? Mas vamos colocar aqui. Eu faço o fechamento de caixa todos os dias. No fechamento de caixa, eu separo 60% daquilo que vendeu, do faturamento bruto mesmo, e eu separo esse dinheiro em uma caixinha, tá? Caixinha do Nubank mesmo, ou essas caixinhas do Banco Inter, que aqui eu já estou falando de uma forma prática, né? Você separa esse dinheiro para fazer o capital de giro. Então, quando você precisa pagar um fornecedor, você vai lá e pega daquele dinheiro. Vai precisar fazer uma compra para a loja, capital de giro, vai pagar um funcionário, capital de giro. Então, conforme eu vou vendendo, eu vou separando o dinheiro no capital de giro
e não mexo mais nesse dinheiro. Quando eu tiver que pagar um funcionário, eu vou lá no capital de giro, pego o dinheiro e pago o funcionário. Quando eu vou fazer o pagamento de um fornecedor, pego no capital de giro, vou lá e pago o meu fornecedor e assim por diante, tá? Então 60% daquilo que entra nesse meu negócio, ele vai para capital de giro. Eu não mexo nesse dinheiro. Ah, sobrou dinheiro, eu vou lá, compro mais mercadoria, né? Ah, faltou dinheiro, aí eu tenho que ir lá e correr atrás e, quem sabe, até mesmo ajustar essa taxa, né? De 60%, talvez eu tenha que colocar um pouquinho mais, 65%, 70%. 60% para mim já tá bom, tá? Normalmente não falta dinheiro. Eu segurando 60% do dinheiro que entra todos os dias, não falta dinheiro em momento nenhum do meu fluxo de caixa. Então 60% para mim tá bom. Se você tiver um negócio, talvez você tenha que ficar testando aí. Você faz 50, depois você faz 55, 60, né? Se você tiver que reservar 70% do seu dinheiro para fazer isso, talvez você tenha que repensar o seu negócio, tá bom? Mas isso é tema para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, né? Se ficou alguma dúvida, você também me deixa aqui nos comentários, beleza? Se inscreva no canal e até a próxima.